Bora contar essa história? Bora! Eu me lembro como se fosse hoje do dia que a gente fundou a Valkyria, dos 5 sócios reunidos, né, pensando, elaborando, pensando no nome. Era 2013, né? 2013, que a gente deu start, entrou lá, botou a internet, sentou na mesa e falou, começou o jogo. E 5 designers, ou seja, 5 pessoas com o mesmo perfil, querendo fazer as mesmas coisas e querendo empreender, né, querendo ter um negócio. Cara, a gente sempre acreditou muito no potencial da nossa entrega, né, na nossa capacidade de ser bem remunerado, né, trabalhando com design. Mas é aquela história, né? Não basta ser bom, a gente precisava parecer que era bom. Só que a gente não tinha cliente, não tinha portfólio próprio. E aí, como é que faz? Nesse caso, o jeito de fazer é oferecendo o trabalho para amigos, para familiares, pegando qualquer tipo de job e colocando para dentro, muitas vezes fazendo aquilo que a gente não gostava de fazer, ou que aprendeu que não gostava. Esse era o jeito, cara, assim, era liga aí, liga para um, vamos lá, 5 mil, 3 mil, 4 mil, 7 mil, ia tentando, né, sem menor noção, assim, de até onde dava para ir. Eu lembro de uma das primeiras propostas que a gente fez, né? Era para uma loja no interior do estado. Eu lembro, cara. E era um escopo gigantesco. Tinha estratégia, tinha naming, tinha identidade visual, tinha sinalização, tinha um tanto de papelaria, desdobramento, um monte de coisa. E aí, tá, beleza, vamos precificar, né? A gente colocou lá algo em torno de 80, 90 mil reais, que fazia todo sentido pelo tamanho do escopo, né? Mas até então tinha sido a proposta mais alta, né, em termos de números que a gente tinha apresentado. E a gente se reuniu com esse cliente, né, esse prospect, né, não era um cliente ainda, apresentou a proposta, entregou ela fisicamente para ele, né, e quando ele chegou na parte do investimento, eu lembro assim da reação, né, que ele teve. Ele olhou assim, ele apontou assim para o número. Isso é sério? Vocês estão louco, gurizada? E gurizada, assim, para contextualizar, é um termo que a gente usa, né, aqui no Rio Grande do Sul quando a gente quer se referir à criançada, né? Quando a gente quer falar das crianças. E assim, ele estava nos tirando para criança, para amador, ali, por conta da proposta que a gente tinha apresentado. Né? O que mostra que a expectativa dele e a percepção de valor que ele tinha, ela estava completamente desalinhada, né, ao que ele esperava que fosse chegar na mesa aquele dia. E a gente chegou nesse número, não foi por acaso, né? Mas a gente não olhou para dentro, a gente não olhou para a nossa realidade e para o valor percebido que a gente tinha naquele momento, começando a empresa. A gente pegou algumas propostas de outros estúdios que a gente tinha conseguido com amigos que trabalhavam em empresas que tinham cotado com essas agências e tal. E a gente achava que poderia cobrar o mesmo. Né? A gente acreditava no potencial que a gente tinha, né? Exato. Tipo... Mas o valor percebido não era o mesmo, né? Porque a gente estava ali começando. Então foi preciso um trabalho, né? Para a gente mudar. A gente tinha um número, mas a gente não tinha confiança para sustentar esse número. A gente não tinha embasamento para sustentar esse número. Sabe? A gente não sabia quantas horas a gente levava para fazer cada projeto. A gente não sabia como separar bem esse escopo. A gente não sabia como defender e negociar, né, quais eram os nossos interesses por trás daquilo ali. E isso fazia a gente perder o jogo, né? Faltava conhecimento, né? A gente era, de certa forma, ingênuo, né? Ao achar que a gente teria o mesmo valor percebido de estúdios que já estavam consolidados há muito mais tempo trabalhando com design, atendendo grandes clientes e tal. Então, realmente foi um tiro na água, né? Rabinho entre as pernas, né? O famoso rabinho entre as pernas, senta lá, Cláudia, volta. E a gente investiu um tempo, né? Investiu um tempo prospectando, investiu um tempo fazendo reunião, investiu um tempo para ir lá apresentar, montar proposta e tudo mais, mas a gente falhou feio. E daí por um tempo a gente ficou, cara, totalmente na vibe da escassez, né? Com aquele sentimento de sempre olhar aquilo que estava faltando,
né, acompanhando a nossa pequena planilha financeira, onde tinha alguns números, né, ali de mês a mês, e vendo que aqueles números não iam ser suficientes para nos manter, para ter algum tipo até de remuneração, mesmo que muito pequena no início da empresa. Por muito tempo a gente ficou sem receber um tostão, né? Investindo, né? Investindo na empresa, mas assim, sem ter o retorno também necessário, né? Só para, obviamente, pagar ali uma internet, coisas que eram básicas, né, para o negócio continuar. E, cara, essas reuniões eu lembro, assim, que elas eram bem angustiantes, né? Tipo, acompanhar a parcelinha minguante, né, do cliente ali em todos os meses e ficar se perguntando, pô, será que vai entrar, será que não vai entrar? Porque elas faziam muita diferença naquele momento, né? Tipo, a pequena parcela era um respiro da sobrevivência de mês a mês. Sim. E a tensão foi crescendo. Nossa! Cada mês era uma tensão a mais, assim, né? E eu lembro que a gente ficava, assim, muito desconfortável, tendo que aceitar projetos que não eram a nossa praia, né? Pegar ali um trabalho de evento, uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que a gente gostava de fazer e fazia bem. A gente via também que o fato da gente não saber negociar, precificar e vender na frente do cliente, a gente ficava numa situação muito desconfortável, né? Muito desconfortável. Quem mandava na relação era ele. E quando a gente olhou para as horas investidas naqueles projetos que a gente estava desenvolvendo, a gente viu que, em muitos casos, a gente estava pagando para trabalhar, né? Quando a gente começou a desenvolver essa lógica de metrificar um pouco o nosso processo, né, para ter uma ideia de como é que aquilo estava sendo convertido em resultado, foi espantoso, né? E foi uma virada de chave, assim, acho que uma das primeiras viradas de chave, ver que, cara, para um projeto ali de X mil reais, né, independente do valor, a gente estava levando o dobro, né, a gente estava levando o dobro do valor, eu posso dizer assim, porque assim, as horas eram muito maiores do que as horas ideais para executar aquele projeto. E então, das duas, uma, né, ou o nosso processo não estava bem desenhado e a gente estava demorando muito, ou a forma de precificar não estava estruturada, não estava levando em conta, né, o nosso jeito, a forma que a gente fazia, o aprofundamento que a gente queria dar, que levavam também esse número de horas um pouco elevado. Então, assim, esse equilíbrio entre esses dois mundos fez com que a gente começasse a entender qual era o caminho que para nós fazia sentido. E nessa época, a gente só tinha uma sede porque o pai de um dos sócios tinha cedido um espaço da empresa dele para a gente se reunir e poder trabalhar, né? Essa aí foi a nossa vantagem inicial, né? A gente tinha um espaço que, cara, ficou com a nossa cara, a gente conseguiu dar um toque muito legal, mas que, pô, a gente não tinha condições de pagar por ele, né? Se fosse para pagar qualquer aluguel na cidade, provavelmente a conta não fechava. A gente estava ali retirando talvez R$1.000 por mês, alguma coisa nesse sentido. E assim, se fosse colocar um aluguel ainda em cima, todos os meses, cara, realmente não daria para a gente continuar. E com o passar do tempo, a gente viu essa necessidade financeira crescendo, né, por parte de alguns sócios e nossa também, mas para alguns mais, por conta do momento divino, né? E aí o alinhamento de interesses também começou a pegar. Resumindo, 3 sócios saíram da empresa, né? Isso foi 2016, mais ou menos, né? O fato, cara, é que a gente aprendeu muito com tudo isso, né? A gente aprendeu na prática aquilo que talvez nenhuma faculdade ensina. Pelo menos a gente não aprendeu. E a partir desse momento, a gente viu que precisava olhar para aquilo que vai além da criação. Então a gente buscou ajuda, buscou consultorias para nos ensinar sobre negócios, sobre vendas, sobre aquilo que realmente ia além da criação. Então a gente olha para trás e percebe que se a gente não tivesse feito aquilo, provavelmente a Valkyria não existiria mais hoje. E uma das coisas que a gente fez também em paralelo a essa busca por consultorias e pessoas que pudessem nos ajudar foi olhar para a nossa metodologia, para o nosso passo a passo, a forma como a gente desenvolvia um projeto. Legal. Acho que o importante, quando a gente olha para a metodologia, é entender que ela
ela nos permite ter uma previsibilidade, né? Então, não de chegar sempre no mesmo resultado, para todo mundo igual, mas de saber que a gente entra num lugar e que vai sair em outro lugar, né? E o projeto vai se construir nesse meio, mas que a gente consegue dar essa previsibilidade para o cliente de que as coisas vão acontecer através da metodologia. Tendo previsibilidade, a gente acaba sendo mais apropriado, né? Nas nossas escolhas, nas nossas definições. E estar apropriado certamente vai converter em rentabilidade. E vou além, né? A gente consegue aprovar mais facilmente um Perfeito. job de primeira, a gente tem menos retrabalho. Às vezes até a gente mesmo quer evoluir um pouco as ideias, mas para o cliente aquilo está pronto, porque está tão bom, foi tão apropriado, que ele não vê que precisa, né, de um ajuste ou qualquer alteração. Então, com certeza, isso vai se refletir na rentabilidade, a gente vai conseguir ser mais lucrativo com os nossos projetos e também se reflete nos clientes, né, na percepção de valor que eles têm com relação à nossa entrega. Prova disso é o nosso NPS, né, a nossa avaliação que a gente faz com os nossos clientes quando apresenta aquilo que foi contratado. A maioria dá 9 ou 10 para a gente, né? Ou seja, é um belo número. A gente tem promotores, a gente está diante de promotores que vão indicar para um amigo, indicar para um familiar, ou até mesmo fazer uma recompra. Então a gente já tem ali potenciais clientes e promotores do nosso trabalho por estar entregando algo excelente. E quem nos permite fazer isso é a nossa metodologia, é o nosso passo a passo. E isso não quer dizer que a gente deixou de prospectar, né? Deixou de ir atrás daqueles clientes que a gente admira e que a gente vai ativamente bater na porta, oferecer nosso trabalho, fazer uma prospecção, né? E não quer dizer que a gente vai deixar de fazer isso. Mas com o tempo o que acontece é que a gente passa a ter uma demanda reativa, ou seja, uma demanda que nos procura. O nosso perfil de cliente ideal passa a nos buscar e não mais a gente ter que ir atrás dele, né? Eu acho que essa é a mágica que começa a acontecer. A gente faz um super esforço inicial para estruturar tudo, para ir atrás, e daqui a pouco a gente percebe que os clientes começam a bater na porta. E o resultado, né, da grande virada, eu acho que aconteceu ali por volta de 2018, né? Naquele ano, a gente, além de estar conquistando grandes clientes, né, a gente chegou num marco assim para nossa empresa, né, que foi faturar na casa do 1 milhão, né, e a gente também quadruplicou o preço do nosso ticket médio. Então isso foi muito significativo para a gente, porque a gente viu que era possível, sim, viver de design, ter rentabilidade, e isso tornou a nossa empresa uma empresa mais madura a partir daquele momento, né? Então veio Ambev, veio Boticário, veio Faber-Castell, veio Deca, veio Bung, veio Grendene e tantas outras empresas que ou a gente foi atrás ou nos procuraram, né? Mas eu fico assim preso nesse momento a uma memória bem recente, né, desse ano que aconteceu, que eu recebi uma notificação, né, pelo Slack que o Nubank havia entrado em contato pelo nosso formulário do site e pedido um orçamento. E assim, num primeiro momento eu achei que era uma trollada, assim, né? Eu achei que tu tinha ido lá no nosso site e colocado o Nubank para jogar para o universo e de repente chamar um cliente desse tamanho. Mas a pessoa deixou o telefone, deixou o e-mail, deixou tudo e eu liguei, né, para fazer ali aquela qualificação. E de fato se tratava de uma pessoa do Nubank, uma pessoa do marketing do Nubank, querendo desenvolver um projeto de design com a Valkyria. E essa pessoa disse que tinha nos encontrado entre os premiados de um concurso de design do Brasil Design Award. E eu falei, caraca, tá acontecendo, né? Uma empresa do tamanho do Nubank bateu na nossa porta, isso é real. O Nubank é uma empresa avaliada em 280 bilhões de reais, tá entre uma das maiores startups do mundo. Entre as 10. É um unicórnio brasileiro, né? E nos procurou, né, para desenvolver um projeto. Então, isso é muito significativo, né? Então, eu vi que essas decisões, né, que a gente tomou no passado, de olhar para o nosso processo, olhar para como a gente desenvolve um projeto e também para essa decisão de investir naquilo que para muitos não é tão importante ou que muitos tremem na base para fazer, que é vender, que é precificar, que é negociar com o cliente para fechar um projeto, a gente investiu nisso, né? E isso
Isso tornou possível essas conquistas que a gente teve ao longo desses anos, desses 8 anos, né? Uma história muito recente ainda. E olhando para trás, talvez seja algo muito verdadeiro, assim, da gente falar que a gente sempre acreditou, né, que a gente ia chegar nesse patamar, né, que a gente sempre acreditou que isso era possível, que a gente podia construir essa empresa, que as pessoas iam querer trabalhar conosco e junto conosco, né, na empresa, ser designer dentro da Valkyrie e tudo mais. E eu atribuo esse resultado, né, a duas coisas que tu acabou de falar, mas que são importantes a gente reforçar. Uma delas é esse nosso jeito de trabalhar, da metodologia, do nosso passo a passo, que dá uma confiança assim, extrema para quem desenvolve e transmite uma segurança para o cliente, que é uma coisa que não está no script, né? Tá fora do que as pessoas fazem hoje. E a segunda coisa é olhar para aquilo que a galera treme na base, que é negociar, precificar, coisas que são invisíveis realmente, né? Parar de olhar só para a criação, olhar para isso. E ao fazer isso, né, a gente entra em outro patamar assim, de profissionalismo. Isso dá uma amplitude para prosperar, para ter rentabilidade, que eu acho muito importante, assim, que não ficar fixo só no portfólio, só na imagem, só na criação, e olhar para aquilo que é invisível, né, aos olhos, que é invisível ao design. Invisível, mas essencial, né? Que nem diria o Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. Tá aí. Por isso, a gente precisa começar hoje a construir esse nosso futuro. E nesse treinamento, a gente vai te mostrar o que você precisa fazer para subir a sua régua, virar o jogo, multiplicar o seu resultado para se tornar um profissional desejado ou desejada pelo mercado. Vem com a gente.